Bem-vindo de volta ao canal Minuto Cine. Hoje eu vou contar pra vocês a história do filme de ação chamado Mundo Caos. Alerta de spoiler a seguir. O filme se passa em um planeta muito distante da Terra, chamado Novo Mundo. No ano de 2258, em busca de uma vida melhor, alguns humanos deixaram a Terra e começaram a colonizar esse planeta. Eles encontraram ainda mais recursos no Novo Mundo do que a Terra tinha quando a humanidade chegou. No entanto, eles perceberam que todos os homens foram contaminados por uma condição chamada ruído. Essa condição faz com que todos vejam e ouçam os pensamentos das outras pessoas. Embora essa condição exponha os pensamentos secretos de cada um, o que pode ser uma desvantagem, ela também pode proporcionar coisas legais, como criação de hologramas 3D usando apenas a sua mente. Os colonizadores humanos estavam envolvidos em uma amarga guerra civil com as espécies nativas desse planeta. Eles mataram ostensivamente todas as mulheres, enquanto metade dos homens sobreviveu. Desde então, a primeira onda de colonizadores humanos perdeu o contato com a Terra e o mundo exterior. Todd Harriet é um jovem que vive na colônia humana chamada Presting. Todd era sozinho e solitário também. Ele perdeu sua mãe e seu pai ainda jovem na guerra, e agora ele vive com seus pais adotivos, Ben Moore e Celia Boyd. Ao contrário de seus pais, Todd nunca viu uma mulher, então ele passa a maior parte do seu tempo ajudando seus pais no campo. Ele sonha em ser um homem como o prefeito da colônia, David Pretens. Ao contrário de outros homens, Pretens dominou a arte de controlar seu ruído, tornando seus pensamentos difíceis de serem vistos e ouvidos. Entre outros residentes da cidade estão o excêntrico pregador Aaron e seu filho David Preston. Dev não se dá muito bem com Todd, pois eles se competem pela aprovação do prefeito. Um dia, uma segunda onda de colonizadores humanos chega a bordo de uma pequena nave, carregando 3 tripulantes para investigar o planeta e fazer contato com os primeiros colonizadores. Mas, infelizmente, ao entrar na atmosfera do Novo Mundo, a pequena nave pega fogo e cai nas profundezas da floresta. Enquanto Todd persegue um ladrão que estava roubando a comida no celeiro de sua casa, ele acaba se deparando com um local do acidente da nave e especula que o ladrão deve ser um sobrevivente e corre para informar o prefeito sobre a nave espacial. No caminho, ele precisa ficar calado, mas outros homens ouvem os seus pensamentos sobre o incidente, então eles decidem investigar o local da queda e vasculhar partes da nave. Depois de saber que o sobrevivente não fez nenhum barulho, o prefeito Francis conclui que deve ser uma mulher e ordena seus homens que a procurem. Enquanto isso, a garota aparece para Todd, que fica totalmente assustado e encantado por ver uma garota pela primeira vez. No entanto, ele não é capaz de controlar o seu ruído e sem querer ele acaba avisando os habitantes da cidade sobre ela. A garota acaba fugindo para a floresta, mas eles a capturam com uma gaiola de pensamento 3D. Então Francis a leva para sua casa e expressa suas condolências pela perda dos outros 2 membros da tripulação. Então a menina aprende sobre o ruído e sobre a guerra com os Spacos, que resultou no massacre de todas as mulheres na primeira onda de colonizadores humanos. Ela explica que veio de uma pequena nave enviada pela nave-mãe. A nave-mãe é a maior da segunda frota de colônias, com 4.000 pessoas, e estava sobre o planeta para resgatá-la. A garota começa a desconfiar das intenções diferentes quando ele continua a pressioná-la sobre a nave, perguntando sobre o seu local de pouso. Preston é subitamente forçado a sair para controlar os homens que estão criando muito ruído e curiosidade sobre a convidada feminina. Antes de sair, ele encarrega Todd de ficar de olho na garota, mas ele não consegue ficar parado, então o pirralho mimado então começa a mexer na mochila da garota e brincar com seus aparelhos, o que acaba irritando a garota e a faz tentar escapar. Ela se esconde e escuta Preston falando com o influente pregador da cidade. Preston diz que está farto de viver no exílio do planeta e planeja confiscar a nave-mãe para tomar o resto do planeta. Ele acredita que eles devem impedir a garota de avisar a nave-mãe. Entretanto, o pregador está convencido que a menina é um anjo e veio do céu para punir os homens pelos seus pecados, enquanto Todd e os outros se aventuram em busca da garota. Eles vasculham a bolsa dela na casa do prefeito na esperança de encontrar algo interessante. Depois de voltar para casa, Todd começa a revisar a mala, mas para sua surpresa encontra a garota escondida no celeiro. De repente, um dos homens de Preston aparece procurando a garota depois de ver o seu casaco por perto. Todd permite que a garota se esconda e manda o homem embora. Quando os outros descobrem tudo, eles trancam a garota no celeiro e disse a Todd que ele deve devolvê-la para Preston para evitar problemas. No entanto, Todd se recusa, pois começou a gostar da menina e insiste em ajudá-la. Então seus pais adotivos incentivam a Todd a entregar a garota, já que essa pode ser a única chance de Todd começar sua própria família. Todd planeja levar a garota para outra cidade humana do planeta, uma que ele não sabia que existia. Ele acredita que as pessoas lá serão mais amigáveis com os homens de Preston, desde que a garota acompanhe. No entanto, antes que ele possa sair, parte de seus homens chegam, procurando por ela. A menina foge em uma moto, enquanto Todd a persegue com um cavalo.
levá-lo, se eles ajudarem a encontrá-los. Enquanto isso, Preston consegue localizar a menina e ambos partem a pé para persegui-los, acompanhado pelo cão de Todd. Ao longo da viagem, Preston finalmente conhece a garota. Ele se surpreende com a força dela e às vezes se vê lutando para acompanhar sua velocidade. No começo, ela não confia nele, mas mais tarde acaba ganhando a sua confiança. Eles compartilham uma refeição e finalmente descobre que o nome dela é Viola. Em 64 anos de viagem para o Novo Mundo, os avós de Viola se inscreveram para fazer a viagem, esperando encontrar melhores oportunidades no planeta distante. No caminho para a cidade de Harmony, Todd e Viola são atacados por um Spackles, uma espécie nativa da região que tentou matá-los, mas Viola consegue interceder e pedir que eles não façam isso. Eles chegam em Harmony e descobrem que a cidade é habitada por homens, mulheres e crianças. Eles são recebidos pela prefeita da cidade, Amanda. No entanto, Amanda revela que Todd é de Preston e é imediatamente algemado. Enquanto Todd está preso, Viola conversa com Amanda em particular. Os homens da cidade desconfiam de Viola, mas após a conversa com Amanda, eles recuam e liberam Todd. Porém, os habitantes de Preston continuam a perseguir Viola, enquanto o pregador Aaron está se tornando cada vez mais estável. Às vezes ele entra em choque com Todd. A prefeita Amanda decide dar abrigo a Viola. Ela também se oferece a ajudar Viola a fazer contato com a nave-mãe de Haven, o primeiro assentamento humano no Novo Mundo que Todd ainda não conhecia, mas Viola decide partir para Haven na manhã seguinte, o que deixa Todd se perguntando e se Viola ficasse com ele e se não fosse embora. Então passa pela cabeça dele considerar a ideia de beijá-la em vez de deixá-la partir. No entanto, Viola ouve os pensamentos de Todd e fica envergonhada. Todd pede desculpa por isso durante o jantar e oferece sua ajuda. Mais tarde, eles se separam para descansar, mas a ideia de Viola ir embora não o deixa dormir. Ele encontra o diário da sua mãe que Viola tinha colocado na sua mochila e mostra para ela. Viola ainda está acordada e pergunta se pode ver o que ela escreveu no seu diário. Todd revela que ele não sabe ler. O prefeito da cidade, David Preston, era um homem controlador, não permitiu que Todd aprendesse a ler, considerando que nascer com o ruído já era educação suficiente. Viola se oferece para ler o que está escrito no diário de sua mãe, Clarissa. No diário estava escrito: meu querido Todd, eu começo este diário no dia do seu nascimento. Você é a coisa mais bonita que eu já vi no Novo Mundo. Queria que seu pai estivesse aqui para te ver, mas Deus achou que devia levá-lo. Você vai ser alto, forte, bonito como seu pai. As mulheres do Novo Mundo vão ficar loucas por você. Um homem chamado David Preston convenceu a todos a encontrar um povoado do outro lado do pântano, para que o ruído do resto do Novo Mundo não os alcançasse. Preston parece tão cheio de segredos e vergonha, e esse lugar não permite isso. Preston é o melhor em esconder o seu ruído do que qualquer outro homem. É barulhento demais o tempo todo. Os homens não suportam que as mulheres saibam de tudo o que eles pensam, enquanto eles não sabem nada sobre elas, porque elas não têm ruído. Todd então percebe que as mulheres não foram mortas pelos nativos, mas sim por Preston e seus homens. Ele se sente traído após descobrir que tudo que lhe disseram era mentira. E então Preston chega à cidade com seus homens, exigindo a garota. Todos os habitantes da cidade o distraem, enquanto Todd e Viola tentam escapar. Porém, o pregador Aaron o descobrem, forçando os dois a se esconderem dentro de um galpão. Uma mulher chamada Urso ajuda a mantê-los afastados com uma espingarda. Prentice envia Ben, pai de Todd, para convencê-los a entregar a Viola, em troca de poupar a vida dele. Todd confronta Ben sobre o diário. Ele admite que tentou, mas ele não conseguiu fazer nada pelas mulheres. O melhor que ele conseguiu fazer foi manter Todd a salvo. Ben então pede desculpa para Todd por não ter dito a verdade a ele antes e diz: me deixa te proteger agora. Preston dá a Ben e Todd um ultimato, fala para trazerem a menina para fora. Ben aparece seguido por Viola, enquanto ele sai em direção a Preston. Ele diz que estava feliz ao vê-la Viola de novo, mas para o espanto de Preston e todos os homens dele, Viola desaparece de repente no ar. Aquilo foi apenas um ruído holográfico em 3D, criado por Ben para distrair Preston e os outros, enquanto a verdadeira Viola fugia com Todd pelas portas do fundo do celeiro. No entanto, o pregador Aaron já estava nos fundos do celeiro e acabou vendo eles fugirem. Então começou a persegui-los. Todd e Viola se depararam com um barco e acabam escapando pelo rio. Ele continua a persegui-los e os derrubam do barco. Todd consegue salvar Viola e fugir, mas infelizmente o psicopata Aaron mata o cachorro de Todd, deixando assim Todd com mais raiva dele. A morte de seu cachorro deixa Todd muito perturbado, mas Viola o conforta e eles continuam sua
jornada para a nave Rave. As torres de apoio mostram para ele o caminho. Em seguida, Viola e Todd encontram as ruínas da primeira nave. Prentice e seus homens começam a alcançá-los. Todd sugere que eles continuem andando, mas Viola disse que não lhe resta muito tempo e que eles podem usar o transmissor de emergência da nave. Eles dão uma olhada nas ruínas e encontram o transmissor, mas Viola descobre que a antena está danificada. Viola perde as esperanças, mas Todd se oferece para ajudar. Ele sobe para a antena e pede Viola para ficar atenta se eles aparecerem. Todd consegue consertar a antena quando Preston e seus homens chegam com Ben. Preston ameaça matar Ben caso Todd não se renda, mas Ben diz a Todd para não ceder. Enquanto isso, o pregador Aaron entra na nave e ataca Viola. Aaron lamenta matar as mulheres de Preston e lamenta também não ser capaz de distinguir a voz de Deus dos ruídos. Ele acredita que é um pecador e implora a Viola que o mate e o purifique. Sem escolha, Viola queima Aaron e enquanto ele queima, ele diz: "Eu sou um batizado com fogo, eu sou um pecador", e morre. Viola então envia um sinal de emergência para a nave mãe, enquanto Todd se rende diante de Preston. Preston pergunta a Todd sobre a menina, mas dessa vez Todd consegue esconder seu ruído. Indignado, ele atira em Ben. Todd corre imediatamente para o lado de seu pai. Ben pede desculpa novamente a Todd por ter escondido a verdade sobre sua mãe e então lhe dá uma faca antes de morrer. Todd ataca Preston com a faca, mas ele é empurrado para o chão, derrubando a faca no processo. Todd corre para se esconder, mas Preston o acerta com sua arma. Todd tenta agarrá-lo por trás, mas descobre que aquele Preston é só uma ilusão. Preston então continua atirando nele. Todd tenta agarrá-lo por trás, mas descobre que aquele Preston era só uma ilusão. Então Todd usa a mesma estratégia que Preston, com uma ilusão de sua mãe e outras mulheres da cidade, chamando ele de covarde. Elas empurram Preston na beira de um penhasco. Viola aparece e o ataca com um cano. Ele se esquiva do ataque e agarra o cano, mas acaba perdendo o equilíbrio no processo. Viola solta o cano e Preston cai no penhasco. Depois disso, Viola vai cuidar de Todd, que está gravemente ferido. A nave-mãe chega, fazendo todos os homens da cidade fugirem de medo. Todd acorda no hospital médico da nave-mãe. Ele está totalmente curado e Viola está do seu lado e revela que vai viver no novo mundo com ele e o leva para conhecer os outros tripulantes. E o vídeo foi esse, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto!